Bom dia! Como vimos na última aula de matemática, os números fazem parte de um sistema e é sobre isso que nós vamos conversar hoje, sobre o sistema de numeração decimal. Nós veremos a aula 2 de matemática. Pois bem, os números fazem parte de um sistema que é organizado de 10 em 10, por isso chamamos de sistema de numeração decimal. Porque ele é organizado de 10 em 10. Por isso, nós temos a organização até o 10, depois até o 100 e depois até o 1000 e assim infinitamente. Em meio a essa organização, os números possuem valores relativos e valores absolutos. O valor absoluto do número é o que ele realmente vale. E o valor relativo é quanto ele vale dentro de um algarismo. Dessa maneira. Por exemplo, um número 235. O número 3, no valor absoluto, ele é o 3. No valor relativo, dentro do número 235, ele vale 30, porque ele está na casa das dezenas. Ou seja, para que fique melhor compreendido, o valor absoluto é quanto ele vale sozinho, quando está sozinho. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O valor relativo depende da posição do número dentro de um algarismo. Se ele é unidade, se ele é dezena, se ele é centena, unidade de milhar, dezena de milhar e assim por diante. Nessa ordem, hoje veremos um pouco de expressão numérica. O que é a expressão numérica? Nós temos aí uma expressão que inclusive está com um errinho de digitação. Ela na realidade é assim, ó, 4 vezes 1000 mais 0 mais 3 vezes 10 mais 5 vezes 1. Quando nós temos um número desse jeito, uma operação assim, nós organizamos primeiro da seguinte forma. Primeiro nós vamos fazer as divisões, depois as multiplicações, depois as subtrações e adições. Primeiro, então, nós não temos divisões, aí nós vamos fazer as multiplicações. Então, você vai fazer o 4 vezes 1000, depois você vai fazer o 3 vezes 10 e o 5 vezes 1, certo? 4 vezes 1000, quanto dá? 4.000. Mais 0, não pode esquecer dele aqui, mais 30,
que é o 3 vezes 10, mais 5 vezes 1, que é 5. E como isso fica? Agora, você vai fazer a soma. 4.000 mais 0 mais 30 mais 5 vai dar o resultado que você necessita. Veja bem, o 4.000, no número 4.035, que é o resultado que vai dar, nessa conta, olha, 4.000 mais 0 mais 30 mais 5, 4.035. Veja aqui no número 4.035, quais são os números absolutos? Os 5, os valores absolutos. O 5, o 3, o 0 e o 4. Quais são os valores relativos? Os valores relativos são 5 da unidade. Na dezena, quanto vale o 3? 30. Na centena, é um 0. E quanto vale essa unidade de milhar que está representada por um número 4? 4.000. Esse é o valor relativo dela, certo? Nós já entendemos sobre valor absoluto, valor relativo e um pouquinho de expressão numérica, nós vamos fazer a interpretação de tipo um gráfico, né? De um censo aí. Na verdade, não é exatamente um gráfico, é um mapa que está trazendo algumas informações. Veja bem. Observe no número 2 as informações do estado de São Paulo. Tem a informação sobre a população, sobre a densidade demográfica, que é quantos habitantes tem por quilômetro quadrado, o total de veículos e tudo mais. Quando você virar a página, você vai ter 3 perguntas para responder. Qual é o maior número que você identificou na imagem acima? Na realidade, não tem a ver com as informações exatamente do mapa, mas sim dos números que estão no mapa. Qual é o maior número? O que tem maior valor? Veja bem, porque nós temos aí valores de milhões, né? Então, você precisa prestar bem atenção para não se enrolar com esses números aí. Veja que nós temos unidades, dezenas, centenas, aí nós temos a unidade de milhar, que são os números que nós chamamos 1.000, 2.000, 3.000, aí as dezenas de milhar, que nós chamamos de 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, até 90.000. Depois as centenas de milhar, 100.000, 200.000, 300.000, 400.000. Depois vem a casa dos milhões, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões e assim por diante. Depois vem as dezenas de milhões, 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões. Então, qual é o maior número que você está vendo aí? Presta bem atenção que tá fácil. Número 3. Em textos jornalísticos, ao nos referirmos a um número de 887.533 habitantes, por exemplo, é muito comum ouvirmos em média 900.000. Como você explica esse procedimento? Quais são as suas vantagens? É fácil contar de um em um tantos milhares assim, gente? Então, por que é falado em média tantos milhões de pessoas? Em média foram vendidos tantos mil carros. Em média, por que é feita uma média e não falado o número exato?
Por que você acha? Número 4. Com o novo avanço da Covid-19, aumenta a preocupação em relação ao número de infectados no Brasil. Contudo, temos um grande número de pessoas recuperadas. Em 4 de fevereiro de 2021, segundo o site do Ministério da Saúde, o número de infectados pelo novo coronavírus no Brasil é de 9 milhões. Veja que, olha, o número que tem milhões tem 2 pontinhos. Contando de 3 em 3, cada 3 números tem um pontinho. 9.396.293 pessoas. E de recuperados é de 8.291.763 pessoas. Decomponha o maior desses números e escreva por extenso o menor número. Como você vai fazer isso? Você viu o que eu fiz quando eu te mostrei como se faz o valor relativo? Eu decompus. Então, você vai pegar o maior desses números, que, óbvio, é o 9.396.293, e vai decompor ele. Como? Você vai fazer lá 9 milhões mais 300 mil, mais 90 mil, mais 60 mil, mais 200, mais 90, mais 3. E o outro número você vai escrever corretamente. 8.291.763, ok? É importante nós sabermos escrever os números tanto em algarismo quanto por extenso. E no meio dos números sempre tem o 763. Não se esqueça, tá bom? Um beijo no coração, tenha um ótimo dia, até a próxima.